O assunto principal que nós estaríamos tratando hoje aqui é dessa questão relacionada ao povo indígena quilombola. É assim que chama? Não, são quilombolas. São quilombolas. Quilombolas são, hoje, são descendentes de escravos, tá? Ah, tá. Então não tem nada a ver com o povo indígena? Não tem nada a ver. Povo indígena, eles chamam hoje de povos originários e eles têm uma vamos dizer assim, uma causa que são deles. Tá. Os quilombolas também têm. Tá. Em busca de área de terra, isso e aquilo. No caso dos quilombolas, tem várias unidades que se autodenominam como quilombo, em vários lugares, no Brasil inteiro. Mas a unidade quilombola, que já é reconhecida pela Fundação dos Palmares, a José Joaquim de Camargo, ela tem um diferencial que eu vejo em relação a outras áreas quilombolas. Vou te explicar. Tá. O José Joaquim de Camargo, ele não era um escravo, ele já era liberto. Ele, quando, na idade adulta dele, ele já era um escravo liberto. Tá. E ele trabalhava para o dono da fazenda, que era um fazendeiro que tinha uma área muito extensa de terra, que pegava um pedaço de Sorocaba, Votorantim, Salto de Pirapora praticamente inteira, um pedaço de Piedade e ia embora. Era uma área de terra muito, muito, muito grande que esse homem tem. O nome dele é Jesuíno Cerqueira César. Em Salto Pirapora, inclusive, tem a rua com o nome dele. Olha. Tá? Jesuíno Cerqueira César. E o Jesuíno tinha um filho, que era o Belarmino, também Belarmino Cerqueira César, também tem nome de rua em Salto de Pirapora. Só o José Joaquim de Camargo que não tem nome de rua. Mas o Belarmino e o José, os dois eram como irmãos. Tá? Tanto que reza a lenda que quando faleceu o Jesuíno, né, o capitão Jesuíno, que eles chamavam, né? Quando o Jesuíno faleceu nos braços dele e tinha ele como um filho. Olha. Como ele trabalhava numa fazenda, e morava na fazenda, se alimentava na fazenda, e ele recebia já, para trabalhar nessa fazenda, terra naquela época era muito barato. Tá. Se tivesse uma bicicleta, você trocava por uma fazenda. Uau. Hoje, terra custa caro, mas naquela época não. Então, o que aconteceu? O José Joaquim de Camargo, à medida que ele ia recebendo dinheiro, ele foi comprando terra. Tá. Do próprio Jesuíno e do Belarmino. Tá? Isso foi na época do Império. Em 1874, quando a gente já tinha o Império no Brasil, o imperador era Dom Pedro II, tudo bonitinho, foi até a igreja de Piedade, lá perto de Salto de Pirapora. Na igreja de Piedade foi feito um registro público, porque os registros públicos, eles eram feitos nas igrejas antigamente. Não existia cartório no Brasil. Tá. O cartório era a igreja. Ok. Tá? Então, tudo era firmado na igreja. Tanto que, você sabe, né? Você é professor, tá? Tratado de Tordesilhas foi feito numa igreja, né? Foi feito dentro com um papa junto, né? E no caso, as escrituras públicas de domínio de terra, qualquer coisa era feito dentro da igreja. Em 1889, quando se instalou a República no Brasil, aí que foi criados os cartórios. Tá. Só que eu acredito que ele estava falecido já nessa época, e os filhos, acho que não tinha instrução, provavelmente não sabia nem ler e escrever, não pegaram essa escritura e levaram para um cartório, porque todo mundo que tinha essas escrituras tinham que levar para o cartório para fazer o registro. O registro formalmente lá. Exatamente. Não foi feito na época. Tá. Hoje foi feito um registro dessa escritura, mas não tem matrícula, é um registro até um tanto estranho, e eu não sei, ninguém sabe explicar, nem no cartório ninguém sabe explicar de onde que apareceu aquilo ali. Ok. Tá? Simplesmente quando apareceu. Quando você fala hoje, você está dizendo de quanto tempo Semana pra cá? Passada. Semana passada? Quando eu falo hoje, é semana passada. Uau!
Não, brincadeira. O ano passado eu tive acesso a uma escritura, um documento que seria uma matrícula, mas não tem número de matrícula. Ok. E alguns lugares que deveria ter anotações de página, de livro, essas coisas, estavam riscados. Uhum. Então, eu acho que houve uma tentativa de registrar agora, tardiamente, a escritura do José Joaquim de Camargo, mas não conseguiu. Tá? Eu acho. Tô sendo bonzinho, tá? Bom, mas aí faleceu José Joaquim de Camargo, ficaram os descendentes dele, foram casando, foram vivendo e foram sendo tolhidos das suas áreas de terra, porque, vamos lá, ele tinha uma escritura, ele era dono de uma vasta extensão de terra, ele tinha uma área de terra muito grande. Uhum. Então, só que a família também era muito grande. Começaram-se invasões. Até hoje, ninguém explica. Eu não tenho nenhum contrato de compra e venda, pelo menos até hoje não me apareceu, ninguém me apresentou um contrato de compra e venda de um antepassado dela vendendo algum trecho de terra ou transferindo para alguém. Tá? Alguém invadiu, cercou e pronto. Fez uso capião, alguns ali, um ou outro ali tem até um registro, tá? Uhum. Mas a maior detentora de área de terra é a própria Votoran. Uhum. Por quê? Porque foi descoberto cimento nessa área e pedra. Tá. Montaram-se fábricas de cimento, tudo lá, e hoje, até hoje, tem um processo que começou em 2010, que já foi para federal, já voltou da federal, já foi para tudo quanto é lugar. Inclusive, nesse processo, entrou-se a associação José Joaquim de Camargo, uma das, porque são 4 hoje, tá? Uma das associações entrou questionando, porque também tinha área de terra, porque era um processo de demarcação que a própria Votoran estava promovendo com várias áreas de terra que ela adquiriu. Certo. Como que chegaram ali, eu não tenho como explicar, porque isso aí remonta a 100 anos atrás. Tá. Como que foi adquirida essa terra pela própria Votoran. Eu não tenho como dizer para você, eles compraram essa área de terra, eles invadiram essa área de terra, eu não sei. Uhum. A legislação de minério, se não me engano, eu não lido muito com isso daí, mas se você acha minério num determinado lugar, você registra ele, você recebe royalties. Tá. Né? Só que a Votoran... Essa extensão de terra que você diz, você sabe exatamente qual é a proporção dela, o tamanho dela, do que se era ali o Jesuíno, o proprietário, ou era o José? Boa parte, o Jesuíno passou, Jesuíno e o Belarmino vendeu pro José Joaquim Camargo. Isso. Vendeu. Então, da parte que ele comprou, o que seria de extensão de terra? No total, você tem essa informação? Então, é muita terra. Se não me engano, é algo entre 300 mil hectares. Alguma coisa. 300 mil? Por isso que eu pego, por isso que eu falo que tem 4 associações, por quê? Porque pega um trecho de Sorocaba, pega um trecho em Votorantim, pega um trecho em Salto de Pirapora. Por uma coincidência, a minha família, parte da minha família do lado da minha mãe, é sorocabana. Eu fiquei muito tempo em Sorocaba quando era pequeno, porque os parentes ficavam lá, e aí a gente ia para lá quase que todo final de semana, assim, todo mês era alguma coisa tinha, né? Então, avós moravam lá, que eram os pais da minha mãe, né? E as minhas primeiras 2 irmãs nasceram lá. Eu que vim nascer em São Paulo, se eu não me engano. Posso estar falando besteira porque é tanta coisa, tanta informação que eu não sei agora 100%, mas eu sei que uma das minhas irmãs nasceu em Sorocaba. Então, assim, a gente ia para lá muito, muito. Até agora, passaram-se tantos anos, já muita gente já foi embora, né? A família da minha mãe praticamente foi, a irmã, o irmão, todo mundo já foi embora, inclusive antes dela. E ela, por fim, também foi em 2016, né? Mas, assim, é engraçado, porque eu viajei muito ali para aquele canto ali. Você chegou a andar na Estrada do Minério? Eu devo ter andado, mas não vou me recordar exatamente dessa cena. Com certeza, porque eu andei muito ali, entendeu? Então, com certeza eu devo ter passado por ali. Você chegou a descer para a praia pela Serra de Juquiá? Não me lembro.
Não me lembro. Você não conhece a Serra de Eu era Jequiá? pequeno, então assim, não ia com meus pais, entendeu? Era uma serra... Eu fui depois de adulto, mas assim, pouquíssimas vezes, né? Que ali onde é a estrada do minério que vai para Salto de Pirapora, aquela região fui pra ali, Salto também. Ali seria tudo de José Joaquim de Camargo. Caramba, não, você falou de uma cidade, você não falou de uma... O tamanho de uma cidade. De uma cidade, meu. Você porque, não falou como eu falei, na época a terra era muito barata, ele não tinha gasto, ele comprava tudo em terra. Sim. Então, ele teve essa escritura. Só que vamos parar e pensar agora. Hoje você tem acesso à justiça. Você chega um oficial de justiça aqui, entrega uma intimação para você, de um processo, seja lá qual for. Se você não tiver condições, você tem hoje uma infinidade de advogados, Brasil, acho que é o país que mais produz advogado no mundo, você tem uma infinidade de advogados que você pode contratar. Se você não tiver condições de contratar, você pode pegar e ir atrás da Defensoria Pública, a Defensoria Pública vai te fornecer um advogado, ou a própria Defensoria Pública vai te fornecer. Hoje você tem acesso à justiça. Hoje, qualquer brasileiro, pelo menos, vamos falar aqui no estado de São Paulo, tem acesso à justiça. Tá? Mais pro norte, nordeste, eu não sei como é que funciona. Tá? Tem uma historinha legal de Tocantins, não me deixa esquecer. Tá bom. E aí, só que vamos imaginar isso em 1874. Tá. Em 1890, quando entrou a República e o José Joaquim de Camargo faleceu. Ele deixou muitos descendentes, ele tinha muitos filhos, só que pode ter certeza, e isso aí eu consigo apostar com total certeza, ninguém tinha acesso à justiça. Tá? Vamos dizer, não sei nem se tinha fórum em Sorocaba, eu acho que nem tinha, mas vamos supor que tivesse fórum em Sorocaba, que tem um fórum lá, que é bem antigo, vamos supor que já tivesse fórum em Sorocaba. Se tivesse advogado em Sorocaba, teria 3. 2 trabalhavam para a Cianei e 1 para Votoran, pode ter certeza. Então, essas pessoas, elas não tinham acesso à justiça. E existe um negocinho chamado prescrição. Tá? A prescrição, para vocês que não sabem o que é, eu vou explicar rapidamente. Prescrição, se você tem intenção de fazer alguma coisa e você deixa passar o tempo e não faz, tá prescrito. Então, você pode usar isso daí para qualquer coisa. Mas na justiça, a prescrição é isso daí. Se você tem direito a fazer uma cobrança, você tem direito a pedir uma indenização, você tem um prazo para conseguir isso daí, para dar entrada no pedido. É o prazo para você dar entrada no seu pedido, para você ter o direito de ter a ação. Infelizmente, nós estamos falando de coisa de mais de 100 anos atrás, né? Então... é coisa que o pai dela fala isso desde que eu conheci ele fala isso desde que ela nasceu, das áreas de terra, que eles nem chamam de área quilombola, eles chamam de herança. Tá? Os mais velhos, eles falam, a nossa herança, que eles entendem que é a herança deixada por José Joaquim de Camargo. Ok. Entendeu? Só que eu creio que para qualquer tipo de processo nessa ótica, hoje, estaria prescrito. Tá. Qual que é o caminho? A legislação quilombola. Tá? Depois do falecimento de José Joaquim de Camargo, formou-se várias famílias, formou-se um grupo familiar, tá? Esse grupo familiar, eu entendo que também é um grupo familiar, pode ser reconhecido como quilombola, como já foi reconhecido, tá? A única coisa que eles têm é o reconhecimento de uma unidade quilombola que veio dos descendentes do José Joaquim de Camargo. Tá? Através da legislação quilombola, nós estamos tentando reaver pelo menos uma parte das áreas de terra que era do tataravô dela, direto, que inclusive, de acordo com alguns relatos, coisas que a gente sabe, ela mesma tem a compleição física do tataravô dela, que era a pessoa que já nascia com as costas largas, e o braço dela é muito mais musculoso que o meu. Olha! Mas ela nasceu musculosa, porque ele era um homem musculoso e ela tem o biotipo do José Joaquim de Camargo. Só que aquela coisa, pai preto, mãe branca, saiu branca,
né? Que é o branco brasileiro, que é o pardo brasileiro, que nós somos, todo mundo aqui é pardo, né? Meu pai também era preto, minha mãe era branca, todo mundo é pardo aqui no Brasil. Mas, uns são um pouco mais branquinho, outros mais escurinho, mas, na verdade, todo mundo é uma cor só, vamos falar a verdade. Só que hoje a gente tenta conseguir algum domínio sobre essas terras. Tá? Bom, vamos lá. Em Votorantim é a associação que aparentemente já está mais avançada, porque o que acontece? Quem que representa uma organização quilombola, uma associação quilombola? Quem que representa uma única pessoa quilombola? O próprio INCRA. Tá? O INCRA, ele faz assim, nós fizemos inclusive uma reunião, essa reunião é importante explicar e citar, de como que é feito um processo quilombola. Tá? Primeiramente é feito um estudo antropológico, tá? Esse estudo antropológico é feito por um antropólogo do INCRA. Tá. Eu não sei hoje quem é que está, a pessoa que estava saiu, porque eu não sei porque não para ninguém, eu não sei se é por causa de algum fator externo, ou se a pessoa é designada, ou o trabalho é quase impossível, porque a gente tem que reunir basicamente 150 anos de história. Sim. Né? 1874? 1874. Tempo, hein? E é a data do registro da escritura. 150 anos, 150 São anos. 150 anos. E não tem uma pessoa com 150 anos aqui para contar a história. Sim. Tem uns velhinhos aí de 90 ainda, está resistindo. Ok. Mas, historicamente falando, é bastante difícil de buscar. Tá. É bastante difícil. Mas também não é impossível. Tem bastante material já disponível. Tem até no Google a história de José Joaquim de Camargo. Tem um monte de material sobre ele já. Tá. Vale lembrar que como nós estamos aqui hoje fazendo essa gravação, né, desse podcast, eu posso pegar desses materiais também, incluir para que edição, claro, com certeza. Hora que o pessoal estiver assistindo, eles vão ver a carinha lá de quem é quem, de coisas que realmente estão sendo faladas, que são reais. Não está falando aqui de um conto de fadas, né? Não, estamos falando de uma pessoa que realmente existiu. Tem um livro sobre ela, tem documentário, tem bastante material sobre o José Joaquim de Camargo, que inclusive é alimentado pelos próprios descendentes dele, os próprios remanescentes do José Joaquim de Camargo. Perfeito. Entendeu? Só que a maior detentora hoje de áreas de terra da associação dos quilombolas José Joaquim de Camargo, dos descendentes deles, dos herdeiros, vamos falar assim, é a própria Votoran e empresas agregadas também à Votoran, porque a Votoran tem diversas empresas, né? E aí eles têm áreas em que eles retiram cimento e tem áreas... Eles que detêm a posse de toda essa região. Isso. Tá. Eles têm a posse, alguns trechos eles conseguiram escritura, tá? Mas a maior parte não. Inclusive, esse processo de demarcação ainda está parado na justiça, ainda não saiu ainda essa demarcação, porque tem mais de 50 pessoas citadas nesse processo. E a Votoran tenta demarcar essa área de terra. Inclusive, na época, a juíza que estava lá, ela deu um prazo para que o INCRA fornecesse o estudo antropológico e a demarcação, só que essas coisas são mais morosas e aí foi pedindo prazo, na realidade hoje eu não sei como é que tá. Porque eu não acompanhei mais, eu acompanhei esse processo por muito pouco tempo. Tá. Mas como que eles adquiriram essas terras? É uma incógnita. É uma pergunta que eu faço. Eu gostaria de saber do senador José Hermínio de Moraes, que todo mundo enaltece, que coloca o nome dele na Fiesp, que coloca o nome dele na escola do SESI. O José Hermínio de Moraes, pai do Antônio Hermínio de Moraes, que não tem nada a ver com essa história, porque o Antônio Hermínio de Moraes veio depois, mas isso aí é de José Hermínio de Moraes para trás. Quem fez, como adquiriu, eu não sei. Nunca a Votoran veio e se explicou. Nunca a Votoran chegou pra gente e falou, olha, vocês são quilombolas, vocês querem marcar uma reunião pra gente sentar aqui e conversar? Nunca isso aconteceu. Tá? Então, mas a Votoran, voltando aqui,
ela nunca chamou a gente para sentar e conversar. Olha, nós adquirimos a área de terra aqui, nós compramos. O José Hermínio de Moraes tem um contrato de compra e venda de gaveta, tem uma escritura, tem alguma coisa aqui que foi feito quando foi descoberto as áreas de cimento aqui. Tá. Não, nunca foi sentado, pelo menos com a gente, que a gente tem, que a gente nunca teve essa conversa. Tá. E a Votoran se furta de conversar. Da parte de vocês, houve tentativas? A gente tá esperando. Tá. A gente espera. Tá, a Votoran tá lá. Eles têm o telefone, eles têm o meu telefone. Tá lá no número, o número do meu telefone tá no processo. Meu e-mail tá no processo. Eles podem mandar um e-mail, podem mandar um telefone, podem marcar uma reunião, pode fazer a hora que eles quiserem, sentar e conversar com a gente. Quantas pessoas, podemos dizer, descendentes, herdeiros dessa terra hoje temos vivos? Em Salto de Pirapora, estima-se entre 80 a 100 famílias. 80 a 100 famílias. Famílias. Tá? Nós montamos uma associação porque nós ficamos dissidentes da associação que estava lá por uma questão pessoal, tanto com a diretoria, porque quando você junta um monte de gente, isso aí a chance de dar errado é muito grande. Tá. Então nós juntamos um grupo de pessoas que estão com a mesma intenção, têm o mesmo objetivo e não está brigando entre si. Tá? Porque o que mais tem, qualquer tipo de associação quilombola, você pode conversar com um advogado de qualquer associação quilombola, você não voou cadeira em alguma reunião, não é uma associação, tá? Você pode ter certeza. Tá. Mas, o que acontece? A Votoran nunca procurou a gente, mas o INCRA, a gente entrou em contato com o INCRA marcou uma reunião, essa reunião eu achei de extrema importância, porque nessa reunião foi explicado todo o procedimento. Eu, como advogado, a gente está acostumado com procedimento judicial, como é que funciona. O procedimento para você hoje adquirir uma área de terra quilombola, essa área de terra ela vai ficar em nome da associação. Certo. Tá? Vai ficar em nome da associação. O INCRA faz um estudo antropológico desse grupo de pessoas, faz árvore genealógica, é um estudo bem amplo que tem que ser feito. Depois de feito isso, é feita a demarcação através de um topógrafo que trabalha, de um agrimensor, né, que trabalha diretamente para o INCRA. Ele faz a demarcação de determinada área de terra, tá? E essa área de terra é feito um processinho administrativo, esse processo vai na mão do presidente e o presidente assina. A partir dali, as terras são de propriedade daquele grupo de pessoas. Tá, ok? Aí você tem uma segunda etapa, que é uma segunda etapa judicial, aonde você entra nessa área de terra, você faz a desapropriação e a União indeniza quem estava lá. Tá. O que foi falado na reunião? Falei, bom, a parte mais importante é o seguinte, tem um tiozinho lá, o seu José das Couve, que ele tem um sítiozinho lá, que ele tem 5 alqueires ali, 3 alqueires. Não vou mexer com o seu José das Couve, que é pessoa física? Não. Vamos mexer somente com quem tem grandes áreas de terra e a empresa. Tá? Porque empresa tem subsídio, empresa troca indenização por imposto, tem como facilitar a vida, tá? E vamos atrás de áreas, isso foi conversado na reunião, tá? Okay. Nós vamos atrás de áreas que dê para fazer demarcação, porque associações anteriores, eu estou colocando aqui de 10 anos para trás, associações anteriores, elas entendiam que elas queriam a área de terra onde estava a fábrica de cimento e onde estava sendo feita a extração de cimento. Certo. Só para você ter uma base, isso daí eu posso afirmar com certeza, porque eu conheço uma pessoa da área da construção civil, que é grande, tem fábricas e coisas assim. Essa pessoa chegou para mim e falou o seguinte, a Votoran, ela fala quanto custa o cimento no Brasil. Tá. Se uma empresa decide o preço do cimento num país como o Brasil, como é que você vai querer pegar uma fábrica dela? Isso é a coisa mais impossível do mundo. Tá? Isso é impossível. Então, só que aí, o que chegou num consenso? Viu? Nós vamos pegar as áreas de terra que não tem pedreira, que não tem mina de cimento.
que não tem a fábrica, obviamente, que não vai inviabilizar a economia local. As operações. E a própria economia, a operação da empresa. A gente não quer atrapalhar a operação da empresa. Mas tem muita terra. Tá. E a maior parte está tudo plantado eucalipto. Tá. Aí, em relação a isso, é basicamente isso, né? E daí, por que nós estamos correndo atrás disso daí? Por quê? Meu irmão, um deles, né, que são os em 12, éramos em 12, hoje é em 11. Um faleceu, inclusive, na luta, buscando por isso. Tá. Então, entre 2013 até 2017, eu acho, que meu irmão estava vivo ainda, estava se brigando ainda. Meu pai sempre acreditou mesmo piamente que isso ia sair. Inclusive eu ouvi algumas falas dele que até hoje eu não esqueço. E eu sempre fui de fora, porque eu casada com ele. Ele tem esse amigo dele, falou isso para ele. Eu já não acredito mesmo que ninguém vai pagar nada pra gente. Certo. Então, eu sempre ia só para fazer algumas coisas pro meu irmão, que às vezes ele tinha vergonha. Tá. E o que aconteceu? Meu pai, nessa época que ele falou aí do antigo presidente, do presidente da associação, meu pai sofreu muito. E ele estava passando por muito estresse mesmo. E em 2015 ele veio a ter um infarto fulminante. Aí o que aconteceu? Eu cheguei e falei, basta, chega, não quero saber mais disso. Certo. Por ele ser advogado, meu pai vivia pedindo, tem jeito de ficar todo mundo bem de vida, daí vocês não vão precisar. Essa cara de felicidade, a hora que lá apareceu um genro advogado, pra pessoa que tá sonhando a vida inteira com isso, né? Então, aí ele falando assim, você fala, tipo, vou fazer algumas coisas, ele fez mesmo, porque meu irmão chegou a denunciar algumas pessoas na Polícia Federal, isso, e ele até que fez algumas coisas para agradar meu pai, mas eu nunca acreditei. Aí o que aconteceu? Meu pai faleceu, me deu uma revolta muito grande, porque é mais um que vai embora sem ver nada dessa história. Aí, puta que pariu, chega meu irmão justo, o mais velho, que eu tinha como pai, amigo, irmão, tudo junto. Ele era a pessoa que ia na minha casa, tipo, ele sabia que eu gostava de levantar tarde, porque desde quando que eu começou com depressão, amor? 15 anos. Uns 15 desde anos. 2010. De 2010 eu tinha depressão. Tenho depressão. E nessa época eu estava bem assim forte mesmo. Então ele ia entre meio-dia, 1h, e isso que mais me faz sentir falta ainda, e puxava eu da cama e vamos conversar sobre isso, isso, aquilo, e numa dessa ele falou, não, tá, a gente tem que voltar porque é injusto o que foi feito com o pai, ele morreu nessa batalha aí, nessa batalha, no meio desse tormento aí. E teve, né, gente que saiu meio, assim, bem, né, dessa história. Então não é justo. Daí, como ele era muito assim comigo, eu não soube falar não, mas sabe quando você vai na marra mesmo. Aí o que aconteceu? Começamos lá continuar brigando e palhaçada de tudo quanto é lado, pegavam um advogado, daqui a pouco saía, daí eles entram na paranoia, que tipo, o advogado fulano saiu porque a promotora comprou. O outro lá também, veio um lá de São Paulo, lá que veio, eu falei que eu acho que ele veio com o posto na costa do carro que ele veio, da Avenida Paulista, que a gente pegou, veio todo interessado, e depois do nada, também não quis saber mais, desapareceu. Eu tenho uma tese sobre isso. Tá. Mas tudo bem, então. Aí o que aconteceu? Meu irmão começou a ficar doente, infelizmente a gente veio... descobri que era o câncer de estômago, e a gente começou a correr atrás para
né, ver o que podia ser feito. Podia ser feito e nos afastamos. Inclusive teve uma briga muito feia também e nos afastamos. E eu falei, dali para frente eu não queria tocar mais nesse assunto, porque todas as vezes que eu entrei eu saí machucada, eu e meu marido. E agora o que aconteceu? Por que voltou de novo que eu não queria? E é essa a parte que eu fui conversar com meu irmão mais velho, abaixo desse que faleceu. Sim. E ele falou para mim, ele falou, viu, a avó, que ele foi criado pela minha avó, a avó vendeu uma casa para pagar advogado, essas coisas, nunca conseguiu sair nada, só que sempre do nada aparece a história que vão demarcar certa área de terra pra gente. Ok. Aí, tá bom, eu peguei, quando meu irmão foi atrás lá, eu falei assim, e ele tentando fazer eu entrar, eu falei, não quero mais, não dá. Aí até que eu falei, tá bom, você quer que eu reúna pessoas? Então, ok, beleza, eu reúno, mas saio fora. Só que nessas brigas, teve algumas coisas que eu acho que é desnecessário falar, mas acontece que um dos meus irmãos conseguiu entrar num pedaço de terra. Conseguiu, mas pagando para invasor. Ah, tá. Ele comprou. Uma pessoa invadiu e ele comprou a invasão. pessoa que invadiu. Ele comprou da pessoa que invadiu. Mas só para retornar aqui, nessa reunião foi explicado qual que era o procedimento. Na minha cabeça, no meu pensamento, eu falei, bom, o que vão fazer? Eles vão pegar um terreno aí, vai fazer tipo uma espécie de loteamento, e aí vai ser que nem um loteamento de chácara, aí cada um vai ter um terreno de 1.000 metros, né? E aí eu brinquei, falei, mas faz uma rua e faz um loteamento lá, pega um pedaço de 1.000 metros para cada um. Na minha cabeça, não tinha ideia, né? O próprio agrimensor do INCRA explicou pra gente, falou, não, espera aí, gente, a gente quer que vocês voltem às origens, a gente quer que vocês vivam da terra que vocês estão, que vai ser passada para vocês. Vocês vão ter uma associação, essa associação tem custo para manter, tem custo tudo isso. Então, a gente tem uma base, e eu não me recordo agora, se era 5 hectares ou 5 alqueires. Eu tenho 90% de certeza que ele falou. Qual que é a diferença de... Hectare é 10.000 metros. 1 hectare são 10.000 metros quadrados. Isso. É isso? E um alqueire... Aqui no estado de São Paulo é 24 mil metros quadrados. Tá, então o alqueire é maior do que o hectare. Isso. Tá. Eu tenho quase certeza que ele falou 5 alqueires por família, que é mais ou menos o que é necessário para a subsistência de cada pessoa. Para poder plantar, para poder cuidar da terra. Inclusive pode arrendar também. Pode fazer arrendamento para empresa, tem uma série de coisas. Pode pôr animais. Sim, dá para fazer um monte de coisa. Dá para fazer o diabo. 5 alqueires é bastante terra. Inclusive fazer para cada família. Para cada família. Que é plantar eucalipto. Por exemplo, é uma das coisas que dá para ser feita. Eu não sei se a Votoran tem estudo de terra e de repente ela sabe que tem cimento em mais lugar, então eles lutam bravamente para manter essas terras. Não sei em que pé que vai, aonde que nós vamos chegar com isso daí. Mas quando ele falou 5 alqueires, eu falei, meu Deus, é uma área de terra considerável, né? Para cada família, né? Que fosse 5 hectares, né? Sim. 5 hectares são 2 alqueires. Sim. Basicamente. Então, é uma área considerável. Ainda assim é grande. Ainda assim é uma área considerável, né? Aí, nesse caso do irmão dela, ele adquiriu uma área de terra. Esse foi o motivo da dissidência nossa, porque algumas pessoas queriam, vamos dizer, a área de terra que era dele. E a gente pensou, o que eu pensei? Bom, peraí, vai demarcar? Então demarca e já demarca isso aqui para ele, porque ele já tá aqui, tá construindo a casa dele aqui. Então eu penso assim, para mim aquilo ali é dele, até um juiz falar o contrário, para mim aquilo ali é dele. Tá. A posse é dele agora. A posse é dele, a posse nem tão mansa, nem tão pacífica, mas é dele, tá? E aí, só que por isso que nós tivemos uma dissidência e montamos a nossa própria associação, nós montamos o nosso próprio grupo. Na realidade, a gente está utilizando-se
de uma lei, nós estamos utilizando de um tipo de raciocínio que vai levar a gente a fazer justiça. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu, muito amigo mesmo, lá em Salto de Pirapora, e ele estava num churrasco com algumas pessoas, assim, ricas, vamos falar assim, da região lá. Certo. E aí eles estavam falando, xingando invasor de terra, xingando todo mundo, tava aquela discussão. E aí esse amigo meu falou assim, acho interessante, porque o seu filho se tornou médico, a sua filha se tornou psicóloga, vocês tiveram, por conta de vocês terem dinheiro, condições, terra, vamos falar assim, vocês tiveram condições de dar uma educação boa para os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos do José Joaquim Camargo, eles não tiveram essa chance. Certo. Tá. O mais alto grau ali é um caminhoneiro, o cara consegue ser caminhoneiro, sabe? Isso é bastante triste. Saber que se de repente eles tivessem conseguido se manter as terras deles lá atrás, plantado, criado os filhos, antigamente se levava para educar na Europa, aquela coisa toda, você teria uma sabe, pelo menos umas 4, 5 gerações de pessoas muito bem estabelecidas, e hoje não tem isso daí. E a grande dor de quem, principalmente os mais antigos, os mais velhos, porque eles enxergam que a vida deles está se esvaindo, essa é a verdade. O tempo vai passando, o tempo está passando, eles têm uma promessa de alguma coisa acontecer, não, até hoje nada, o pai dela morreu, quando eu conheci o pai dela, eu sentei na sala para conversar com ele, a primeira coisa que ele falou foi sobre isso. Olha só. Ele já sabia que eu era advogado, quando eu me apresentei, eu não era advogado ainda, eu ainda era estudante de Direito, né? Eu falei, sou estudante de faculdade de Direito, tudo. O pai dela, a primeira coisa que falou foi sobre isso. Por quê? Porque principalmente os mais antigos, eles tinham tem muito essa coisa de, poxa, isso aqui era da minha família, né? Eles falavam herança mesmo. Eles chamavam de herança, eles não chamavam de quilombola. É que a lei de quilombola é de 2003 para cá. E aí eles falam, poxa, isso aqui é a nossa herança, poxa. Isso aqui é uma coisa que era para eu ter dado. Aonde está sendo feito ali um loteamento por uma outra pessoa, onde está sendo plantado eucalipto, aonde está sendo feito, era para ser da minha família. Sim. Era para ser de um avô, de um primo meu, era para ser da minha família. Sim. Mas tinha que ter alguma coisa. E hoje a gente espera. Que essa justiça seja feita. Por isso que eu falo que a unidade quilombola José Joaquim Camargo, ela é muito diferente das outras. Por quê? Porque tem muita unidade quilombola que lá atrás invadiu e se estabeleceu, depois foi retirada à força. A unidade quilombola José Joaquim Camargo tem um documento que comprou a terra. Entendeu? Sim. O que você queria falar? O que me veio à mente agora, ele falando realmente aí da história, que José Joaquim tem histórias contadas, inclusive, eu acho, não sei se eu mandei para você o vídeo, onde tem um senhorzinho contando que ele ajudou a construir aquela a empresa. Acho que você me enviou uns 2 vídeos. Sim, e onde eles foliam, tem a escritura, que como você falou, tem a escritura que é escrita à mão, né? E ele trazendo isso, agora me veio em mente. Então, né, se o José Joaquim teve que alguém contar toda a história dele, construir toda uma história de como ele adquiriu aquelas terras, por que a Votoran não tem, então? E por que ela briga, tentou conseguir o uso capião, o juiz aceitou como fala? A escritura ainda não terminou o processo. Não tem terminou, uma mas outra escritura. Mas que foram outras pessoas físicas que compraram e aí a Votoran foi lá e comprou. Teve em um determinado momento aí que o meu irmão falou que o juiz aceitou a escritura de José Joaquim, não a da Votoran. Que ela está tentando até hoje regularizar a empresa porque ela não tem
documento certo, registro. E então, por que não fazer a Votoran contar a história dela, então, como ela adquiriu aquelas terras, e por que os próprios descendentes de José Joaquim, já que eles têm bastante que mora ali na área, no entorno, ajudaram a construir a empresa, e qual é a história, então? Né? Tá. É essa a pergunta que a gente quer ir, a gente está tentando buscar um meio disso acabar. Tá, pelo que eu estou entendendo, a sua maior preocupação hoje é por uma definição na história, seja para o lado positivo ou para o lado negativo, mas poder resolver o assunto. Sim, resolver o assunto. E aí... Porque todas as vezes que entra esse assunto, sempre alguém sai machucado, e muito machucado. Então, eu acho que é muito... tanto da justiça, eles dão prazo de 60 dias para a empresa contestar. Aí ela espera no último dia para ela apresentar, ela pede mais prazo, e assim é sucessivamente. Tá. Então, o que a gente quer... E isso se estende a quantos anos mesmo? Bom, eu digo assim, desde que vocês começaram a criarem essa associação e fazer... A última... A associação, ela remonta já a várias gerações, mas a última que a gente tem ideia aqui, ou melhor, a primeira que eu entrei mesmo e participei, eu já tinha casado com ela, remonta ao início dos anos 2000, essa associação, tá? Só que teve vários problemas de regularização, de documento, CNPJ, esse tipo de coisa. Porque realmente, para você montar uma associação, você tem que fazer estatuto, tem que fazer requerimento, ata de reunião, composição de mesa diretora, você tem que ter um conselho fiscal. Por quê? Porque a mesa diretora ela vai gerir verba que vem da União, verba da própria produção que a terra quilombola faz, tem um conselho fiscal que tem que fazer a fiscalização, então é uma série de coisas assim que são bastante burocráticas. Mas o que eu quero dizer é que, assim, que nós estamos discutindo isso daí, estamos atrás disso daí, terça-feira agora eu fiz 25 anos de casado. Eu acho que foi mais ou menos isso. Foi um pouco que eu, pelo menos, estou que a gente ela escuta desde que o pai dela seu pai faleceu em 2015. E o seu irmão mais velho? 2018. Logo 3 anos na sequência. E aí, o que acontece também? Outra coisa que eu tenho aquele ponto de interrogação. A de Votorantim realmente continua sendo uma... Como que fala? A associação mais unida. O ambiente onde a gente mora, que o Ingra lá perguntou se eu morava, comunidade. Em Votorantim, realmente tem a comunidade desse passado aí, veio, né, de geração para geração. Até hoje eles estão nas terras. E por que não sai, então, nem para os descendentes de José Joaquim, e a Votoran tem que ter a permissão dos quilombos, ela tem que ter autorização para poder fazer extração de minério. Para tirar a ambiental lá, a licença ambiental. Uma licença ambiental. Então, e aí é o ponto de interrogação, que tem vários aí, que deixa a gente intrigado, entendeu? Então, o que a gente mais quer é um ponto final. A gente tá cheio de ponto de interrogação. Então, o que eu quero mesmo é um ponto final nessa história. Uma definição. Sim. Exatamente. Coloque um ponto final na história. Seja para perder, seja para ganhar ou perder. Exatamente. Ou pelo menos que a Votoran sente com a gente. Bom, a gente tem nossa história, nós temos uma escritura, uma história. Então, mostra a sua história, a sua escritura. Já que uma vez ela já se reuniu com eles lá em 2012, 2013... se reuniu com a antiga administração, então ela que venha, porque tem um com a posse e ela quer a terra. Ela entrou com reintegração de posse. Em cima dessa área. Da onde o meu irmão tá. Entendeu? Então ela sente pra gente, conte como que ela conseguiu o registro que ela tem, como que eles conseguiram todas aquelas terras, entendeu? Inclusive ela entrou já com uma liminar
para o meu irmão não ter acesso a outras terras, já de medo já. Entendi. Porque quando se trata de Camargo nas terras ali, pronto, cai matando em cima. Não, isso aí é fiscal. É fiscal de tudo quanto é lugar, aparece. Autoridade de toda sorte aparece ali. Todo mundo pode invadir. Mas... Se você se chamar Camargo, você não pode. Você me pediu para te lembrar de uma história que você falou que tinha uma história interessante sobre Tocantins. Uhum. Do que se trata, então? Então, rapaz do céu. Porque meu irmão, ele foi fazer uma vez na década de 90, ele foi fazer uma pescaria na Serra dos Veadeiros, lá em ele me conta um negócio, ele tem foto disso, é a coisa mais interessante do mundo. Ele conheceu um senhor que morava numa cidade lá em Tocantins, que um dia alguém disse que talvez ali tivesse ouro naquela região. Numa noite veio um grupo de homens armados com máquinas e eles expulsaram uma cidade inteira. Meu irmão tirou foto. Aí o cara fala, aqui era uma mercearia, aqui era uma casa. Nossa. Aí a foto era a foto que meu irmão tirava era do entulho e a soleira da porta de cada uma das coisas. Eu fiquei impressionado porque a gente não sabe o que aconteceu no passado e a gente não sabe o que acontece em lugares mais longe. A gente está aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma visão de mundo que é totalmente diferente de outros lugares do Brasil. Quantas áreas de terra foram invadidas à força? Eu não estou dizendo, eu não vou falar para você, Votoran invadiu a terra à força. Eu não vou falar isso daí para você, porque eu não tenho como provar. 2, seria leviano da minha parte fazer uma acusação desse tipo. Eu quero crer que ela deve ter adquirido essa área de terra de alguém. Esse alguém então invadiu. Porque alguém teve que invadir para poder chegar nas mãos da Votoran. Se fosse algum descendente do tataravô dela, do José Joaquim de Camargo, se fosse algum descendente que tivesse um contrato de gaveta, eu tenho certeza que a Votoran ia falar, olha, tá aqui, ó, tá vendo aqui, ó, morreu José Joaquim de Camargo, deixou a Maria Chiquinha deixou o Joãozinho vendeu para nós, pronto. Resolveria, não resolveria? Eu acho que resolveria, só que isso nunca apareceu. E eu vejo que essa história perdura mais de 40 anos. Bem mais de 40 anos. Eles tentam discutir isso daí, tentam ir atrás disso aí desde a década de 70, que eu saiba. Eu só comecei a ter acesso depois que eu comecei a namorar com ela, que foi em 98. Que aí a gente começou a namorar. Aí em 99, que eu conheci o pai dela, foi no finalzinho de 98. Em 99, que eu conheci o pai dela, que aí eu fiquei sabendo dessa história. E nos últimos 25 anos, a história é sempre mais ou menos a mesma. Mas faz agora, muito essa história de Tocantins tem foto. Olha, tem foto. Se você quiser também depois me enviar alguma coisa e for possível compartilhar isso, a gente coloca também. Eu vou ver com o meu irmão se ele ainda tem essas fotos, porque ele tirou as fotos, na época era máquina de fotográfica, né? Ele tirou algumas fotos que ele ficou falando, puta, mas como é que pode uma cidade inteira sumir da noite pro dia, porque achou-se que tinha ouro lá. Entendeu? E esse grupo, a pessoa que estava lá contou pro meu irmão que era mando de um político bem conhecido no Brasil. Bem conhecido mesmo. Então, de fato, acredita-se que realmente tinha alguma coisa lá de valor. Esse político acreditou que tinha, entendeu? Esse político acreditou que tinha. Ok. Mas aí destruiu a cidade, não achou ouro e ficou tudo largado lá, tudo abandonado. Lá em Tocantins, perto da terras, Serra dos Veadeiros, né? E ele adquiriu outras terras que tinha realmente. Bom, você quer falar mais alguma coisa? Bom, não, a gente está caminhando aqui para 1h30 já de podcast. Eu tô com as baterias aqui quase que arreando, então assim, eu acho que o mais importante a gente abordou, que seria a situação do problema aí com as terras aí dos quilombolas, e também falamos daquele assunto que eu estava curioso, que a gente já conversou da maçonaria. A gente pode deixar para uma outra oportunidade a gente falar sobre as outras coisas que a gente tinha até definido de pensar de falar. Só faz uma pergunta para mim. Você acha que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado? Só pergunta para mim. Mas
Definindo, então, aqui, partindo para os finalmente, na sua opinião, diante de tantas coisas que estão acontecendo na atualidade, você acredita que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado? Não. Eu vou te explicar por quê. Não é que eu acredito. A regra no Brasil, ela é muito clara. No Brasil você tem basicamente 2 tipos de crimes. Você tem o crime material e o crime formal. Vamos lá, você comprou uma carteira de motorista falsificada. Você foi pego com uma carteira de motorista falsificada. Você não foi pego dirigindo, só que você está com uma carteira de motorista falsificada. Isso é um crime formal. Você não precisa estar dirigindo um carro com uma carteira de motorista falsa para você cometer o crime de falsidade documental. Tá ok? O crime material, ele é como o roubo. Vamos supor, o cara quebra a tua porta, entra, aponta uma arma para você, leva teu microfone, leva teu laptop. Isso é um crime material. Tem que ter uma natureza. Certo. Uma natureza material. Apesar do documento ter uma natureza material também, mas o ponto que eu quero dizer tem que existir no crime uma natureza material. Vamos lá. Golpe de Estado precisa de uma natureza material, que é um grupo armado. Certo. Você precisa de um grupo de pessoas armadas para você cometer um golpe de Estado. Tá? Eu vou ser franco com você, eu não sou bolsonarista, não sou petista, não sou nada. Só que, como advogado, eu entendo da seguinte maneira. Se o Bolsonaro queria um golpe de Estado, ou se teve a intenção, eu acredito que sim. Pode até ser que sim, tá? Mas, vamos dizer, eu vou lá, pego uma faca, eu pego vamos supor, eu quero matar você, eu vou ali, pego uma faca sem você ver, uma faca que é sua, coloco essa faca no meu bolso, vamos lá. Só que, no meio do caminho, eu tiro ela do bolso, coloco ela de volta, ou coloco ela em outro lugar, ou coloco ela de volta no mesmo lugar. Eu cometi tentativa de homicídio? Se você não praticou nada, você não fez nada. Eu poderia ter tido a intenção. A intenção deve ter batido, porque você chegou a pegar na faca. Peguei a faca na mão, mas você se arrependeu antes da hora. Exatamente. O que aconteceu? O Bolsonaro, eu não assistia muito as lives dele, mas eu vi que ele fez uma última live antes dele ir embora para os Estados Unidos. E na última live ele falou, deixa quieto, vamos deixar para a próxima eleição. Daqui 4 anos a gente tenta de novo. Foi isso que ele falou. E para mim esse delito que foi criado, para mim isso é uma invenção jurídica, que foi inventado, que é tentativa de golpe de Estado por conta de um grupo de pessoas que entrou quebrando tudo lá. Isso daí não é golpe de Estado, porque senão você tem que prender todo mundo que é do MST, do MTST, que já quebraram um banco, já quebraram, agora dia 7, invadiram um Carrefour aqui em São Paulo, arrebentaram um Carrefour aqui em São Paulo. Então você tem que considerar que tudo isso daí também é tentativa de golpe, entendeu? Sim. Mas como é da esquerda, aí não precisa ser tentativa de golpe. Bom, eu costumo dizer o seguinte, na verdade não é que eu costumo dizer, eu costumei a ouvir isso e acabou que para mim fez todo sentido, né? Que essa história de esquerda e direita são 2 braços do mesmo corpo, que no final das contas parece que eles meio que na frente das câmeras eles botam esse papel de briguento, de treta e tal, mas assim, longe dos holofotes, estão ali, tá dando certo, vamos que vamos, estamos juntos e misturado. Não sei. Faz muito sentido, porque realmente a gente tem essa politicagem ainda até hoje do dividir para conquistar, e não tem nada mais óbvio na história da humanidade, principalmente do que nós estávamos falando no começo aqui da live, das muitas e muitas divisões. Quanto mais o povo está dividido, menos se tem chance de fazer alguma coisa, porque ninguém se entende, ninguém se conversa, não chega a lugar nenhum, né? A ideia é transformar você só num indivíduo. Exato. Tanto que, por exemplo, a identidade de gênero, que é
tanto dita na esquerda, é justamente para reduzir você a um único ser. Se você for reduzido a um único ser, você não tem capacidade de organização para você brigar contra o poder. Então, existe financiamento disso, existe muito dinheiro. Jorge Soros, todo mundo sabe que o Jorge, você tá lá no portal da transparência. O que o Jorge Soros empenha de dinheiro, de milhões e milhões de dólares no Brasil, em ONGs, em braços que, para fazer justamente esse tipo de divisão na sociedade, isso daí tá claro, tá lá, é só pesquisar que qualquer pessoa descobre. Por quê? Porque reduzindo você a um indivíduo, você não vai ter força para você brigar. Essa é a verdade, por isso que a gente tem que muitas vezes se unir, mesmo com diferenças. Mas é aí que está o grande problema. A maioria das pessoas não tem esse amadurecimento de conseguir lidar com as diferenças. Ele quer que todo mundo pense igual a ele e não tem como nem ter esperança para uma coisa dessa acontecer. Eu vou ser honesto, eu não tenho mais menor esperança de que haja uma possibilidade de algum povo no Brasil fazer alguma coisa em prol da nossa civilização aqui brasileira, ok? Da nossa pátria aqui, porque é um pensando de um jeito, outro pensando do outro, e aí nascem 500 mil vertentes daquilo, e não se fala daquilo que nos une, só se fala daquilo que nos separa. E é programático isso daí, viu? Isso é cartilha, tá? A cartilha deles é essa, é dividir para conquistar realmente. Culturalmente falando, nós temos uma pobreza absurda, não se lê, não se estuda, não se quer crescer nessa parte. Olha, eu vou dizer uma coisa que é até triste, mas para mim o Brasil se tornou o prostíbulo do mundo. A galera lá de fora vem para ficar aqui e curtir, porque a gente não consegue sair daqui para ir para lugar nenhum quase. 95 a 96% da nossa nação não sai daqui de dentro, não tem a facilidade. Agora, os meus parentes que moram fora do Brasil visitam aqui todo ano. 30 mil pessoas saem do Brasil por mês. Sabia disso? 30 mil. 30 mil. Jovens, eles saem para tentar a vida lá fora. Portugal, Estados Unidos, onde der. Mas é o que eu estou te falando. Isso, a mim não me afeta o fato da minha esperança ter morrido. A mim não me afeta. Porque assim, a minha esperança é em mim mesmo hoje. No sentido do que eu faço, do que eu produzo, da minha vida em si. Porque, ou você faz por você, porque ninguém vai fazer. Essa que é a verdade. Se vocês não lutarem pelos direitos que vocês acreditam ter e estão aqui, de certa forma, lutando por isso, né? Eu estou abrindo aqui um espaço no meu canal para que a gente exponha o problema, por causa que eu entendo da luta que vocês estão aí passando e estão lutando justamente para chegar em algum lugar, mesmo que seja positivo ou negativo, mas querem uma definição. Se vocês não fizerem isso, você acha que alguém vai fazer por vocês? Não vai. Ninguém. Então, assim, eu aprendi que, falando de forma de grupos, vai ficar aquele grupo pequeno ali, aquele outro grupo pequeno ali, por mais que você possa falar que são inúmeros, né, um monte de gente, que você, são 10 mil pessoas, são 20 mil pessoas, eu não vejo que dali não se divida mais 5, 10, 15 grupos, porque alguém vai falar alguma coisa que vai acabar falando, assim eu não vou, eu vou pra cá. Então, assim, é o cenário daquilo que a gente, historicamente falando, é o que a gente assiste, é o que a gente vê no dia a dia. As famílias não se entendem, cara. As famílias estão em choque, é um choque de cultura, um choque de pensamento, um choque, sei lá, mental, de todo tipo. E isso já vem sendo plantado já há muito tempo. Pelo mesmo corpo que utiliza os dois braços, tá? Por esse mesmo corpo. Só você quer falar, mas ninguém quer ouvir. Tá, só você um simples exemplo para você. O Brasil, quanto tempo teve quantas guerras nós tivemos, guerras civis nós tivemos no Brasil para obter a independência do Brasil? Teve um grupo aqui, outro ali, aqui e ali, mas basicamente o corpo que fez a independência do Brasil, fez a República Brasileira, tá aí até hoje. É o mesmo grupo. Só são os filhos, os netos, os bisnetos. Porque quem chegou lá atrás, sem entender o processo, falou, essa fatia do bolo aqui ninguém pega mais. É o patrimonialismo do Brasil. Acabou. E quanto mais força você tem em relação a isso, mais fácil fica para você manter isso. Exatamente. Agora, quem não tem nada, é aquela história, né?
quem não tem dinheiro não faz dinheiro. Exato. Você tem que ter dinheiro para fazer dinheiro. Sim. Essa que é a questão. E aquelas pessoas que são pequenininhas, se elas entenderem esse conceito e não juntarem muito dinheiro para então elas conseguirem entender esse conceito e fazer dinheiro do dinheiro, elas vão todo mês esgotar suas fontes e depois começar um mês novamente com tudo igual. Porque não se consegue. As pessoas que têm poder são as que têm grana. Porque, de certa forma, uma coisa está ligada à outra. Quem seria Mark Zuckerberg se ele não fosse o dono do Facebook, do WhatsApp e do Instagram hoje? Não seria nada, né? Entendeu? Nada. O cara gastou bilhões para adquirir um negócio. Quem seria Elon Musk se ele não fosse o dono do X, da Tesla, do não sei o quê? A voz desses caras, o cara pode fumar maconha num podcast, vão continuar amando o cara. E outra, não tô dizendo que o fato dele fumar maconha torna ele uma pessoa idiota e tal. Tô dizendo o seguinte, se tolera tudo e qualquer coisa quando a pessoa tem o que tem. O cara comprou um carro que chegou de caminhão, abriram-se as portas, o carro desceu, um dos poucos carros que foram produzidos naquele estilo, naquela marca, naquele conceito. Como que você luta com uma coisa dessa? Entendeu? Como que você combate alguma coisa? O que é esse pé rapado aí que o cara ganha aí 2, 3, 4, seja, pode ser 20 mil por mês, isso é um peido na farofa. Exato. Para quem faz milhões por mês. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu realmente não tenho essa esperança. Eu respeito os que ainda têm e ainda falo, parabéns, porque você ainda tem essa força. Eu não tenho, só que isso não me afeta, pelo contrário. Isso, na verdade, só fez eu entender que na hora que for também chegar o meu momento final, cara, a única mão que eu tenho para agarrar se é que, né, que vai estar lá do outro lado, na minha esperança que eu tenho, é na figura do Deus Criador dos céus e da terra, do seu Filho que enviou aqui para nos salvar, né? Porque tem muita gente que não acredita nem nisso. Hoje em dia agora é discussão se existiu Jesus, se não existiu Jesus, porque é o Jesus histórico não sei o quê, porque é o Jesus da fé. Então assim, eu tô te falando, a gente tá num mar de coisas que faz todo mundo pender para uma circunstância diferente um do outro e não se une pelo aquilo que temos de comum. Pelo contrário, se afasta por causa de uma diferença, de um pensamento crítico, de uma maneira, Eu penso que existem inúmeras circunstâncias, até conspiratórias, que nós somos entregues nos é entregue pela mídia, que fala, que eu não acredito. Eu estudei coisas que eu fui ver a fundo, vídeos, matéria que eles falam ser assim, isso aqui é oficial, e é ridículo a respeito de alguns assuntos que nem vou tratar aqui agora, mas faz com que eu pense o quê? Que não adianta os caras escreverem a história. E uma das coisas que eu falo aqui no canal, que é um jargão, inclusive, que eu uso aqui, que inclusive postei ontem, na aba comunidade do canal do YouTube, que agora não é mais comunidade, é a aba posts, que é remontando a história da humanidade. Porque, cara, o quebra-cabeça tá todo errado, entendeu? Tá todo errado. Mas tem muita coisa aí que tá errada. E cada história, cada ponto daquilo que existe, olha só, vocês com esse cenário todo que vocês estão falando, e quantas outras pessoas também não estão vivendo a mesma coisa, só que de um outro ponto de vista, de uma outra família, de um outro lugar, e tantas outras coisas. Então, sim, é muito difícil a gente encontrar uma união dentro do que aconteceu. E o que será daqueles que virão depois de nós? Eu tenho uma filha, tá com 26 anos. E acabou. Eu tenho uma de 24. Hoje se falar assim, vai fazer mais filho? Não dá. Foi o que eu falei pra quê? Pra fazer a pessoa viver nesse futuro que a gente não... É um mistério absurdamente sombrio, pelo amor de Deus. Então, assim... Não sei, eu teria que ter muita bala na agulha para falar, beleza, agora eu vou colocar alguém, porque eu vou cercar de todos os lados para que ela cresça de uma outra forma, porque até hoje nas escolas, quando a gente manda os filhos para lá, a gente manda de um jeito, volta de outro. A gente fala uma coisa e o professor fala outra. O assassino do Charlie Kirk. Exatamente. Ele era de uma família conservadora, de uma família que tinha uma base cristã, foi para a universidade, em 6 meses
torceram o cérebro dele, tanto que você sabe o conceito de catedral, né? Conhece o conceito de catedral? Não. É um estudioso, eu não lembro o nome quem é, mas é um estudioso, depois eu te mando o nome. Tá. O conceito de catedral é o seguinte, na antiguidade, aonde que se fazia um registro de imóvel? Na catedral. Era nas catedrais? Nas catedrais. De onde vinha os dogmas, de onde vinha a influência religiosa absurda. De onde vinha a influência na sociedade? De dentro da igreja. Então vinha das catedrais. Hoje, as catedrais elas estão mudando. Hoje, as catedrais são as universidades, que está formando um determinado grupo de pessoas que é extremamente divisivo, não aceita resolveram botar a prateleira na parede. Resolveram furar a parede agora. Mas hoje a catedral dá uma pesquisada nisso daí que você vai achar interessante. Hoje a catedral são as universidades. Dando que eu vou ser franco, eu sou a favor de um governo ir lá e acabar com a maior parte dos cursos de humanas no Brasil, que está formando um monte de gente que só serve para dividir. Acaba virando uma fábrica que a gente tá falando. Então, virou uma fábrica de louquinho. Sim. Aí o cara foi lá, pegou uma arma e matou uma pessoa que era um ativista. Se era de extrema direita, se não era, tem que deixar o cara falar. Claro. Não é? Eu assim penso como o outro lado tem o direito de abrir a boca. Todo mundo tem direito de falar, entendeu? Então, aqui é uma questão que pode ser que fiquem bravos comigo, mas antigamente as mulheres elas não se interam na política. E os jovens que tá vindo hoje, as mulheradas, as meninadas, elas estão entrando, entre aspas, na política, mas de uma forma errada. Então, quando os mais velhos se calam, aí a gente fica na mão desses jovens que tá vindo aí, infelizmente. Infelizmente. E a tática deles é dividir para conquistar realmente, tá? Transformar você num único indivíduo para você não se agrupar. E a chave, na minha opinião, porque eu ainda tenho esperança, a chave, na minha opinião, é a aceitação. Um grande amigo meu, esse grande amigo meu que eu citei para você anteriormente, que é de lá, ele é comunista da ponta do cabelo até o pé, comunista mesmo, de achar que tem que ter um negócio, viu? A gente senta, a gente toma cerveja, a gente conversa, bate papo, ele fala das ideias comunistas dele, eu falo das minhas ideias capitalistas, que eu sou um cara capitalista, e a gente termina a conversa e vai embora. Sim. Eu não vou brigar com ele porque eu quero que ele creia num sistema que ele não acredita. E ele também, ele já se convenceu de que não vai me convencer. Só que a gente se aceita. Por quê? Porque a gente é amigo. E a gente se aceita. O que está faltando pro ser humano hoje é aceitar. É a aceitação, só isso. Bacana. Tá bom? Pelo que eu tô aqui, então... Chegando aqui um resumo, até por conta do nome do canal, a chave da ciência hoje é aceitação. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final desse podcast. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido interessante para você que nos assistiu até agora, que ficou com a gente aí. Eu quero agradecer a tua audiência, que Deus abençoe grandemente sua vida, com muita saúde, muita paz, muita alegria, prosperidade, dinheiro no bolso, que é o que a gente precisa para poder, ter aquele poderzinho de fazer alguma coisa, uma viagenzinha, quem sabe, comprar um carro melhor, para quem gosta de moto, uma moto melhor, um apartamento, uma casa. É difícil, mas a gente sabe que não é nada impossível para Deus. Então, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua participação. Em breve estaremos juntos novamente e é como eu sempre digo aí para vocês, nem me viu que o meu nome é tchau.